nesse programa que é todinho pra você. Meu Deus! Então, estamos iniciando e hoje, estreando aqui no Papo de Redação na TV, o muito digno professor Jorge Peixoto. Com vocês, ele. Eis-me aqui, junto aos mais profundamente conhecedores dos meandros do comentário. Gostou? Eu vou começar assim, não, chega, eu gostei muito daqui, tá bom? Muito legal, foi muito bacana. Isso aqui é uma maquininha de fazer maluco. O professor Peixoto está falando. Eu vou te falar. Eu gostei desse negócio seu aí. Quando o outro tá falando, o outro para. É um tipo de admoestação. Admoestação, que é uma palavra bonita. Eu gosto de admoestação, ó. Admoestarei. Fica até bonito. Tu dá uns porros no cara e... Tome! Não, legal. Abeni, você tem liberdade absoluta, trânsito irrestrito, salvo-conduto, livre passe, quando você quiser falar. Não. Pronto. O professor Jorge Peixoto é conhecido nos meios acadêmicos não como um professor, como um showman. E é verdade. De vez em quando ele fica internado uns tempos. Muito gadernal. Muito gadernal. Rivotril. Léo Ladeia. Eu vou daquele esquema. Para aí. Eu vou daquele O príncipe das garotas da terceira idade. Eu vou naquela linha que você começou. Oi, gente. Bicharada. Não tem jeito. Eu sabia que era contagioso desse nível, não. O professor Peixoto não é mais a mesma pessoa. Não. Ele entregou os pontos. Esse foi mal. Ninguém sai daqui impunemente. Normal. No português, claro, o professor desbundou. Absolutamente. Na verdade, eu Quem imaginei. conhece o professor Peixoto, Beni, eu quero te dizer o seguinte: o professor Peixoto ainda, essa semana toda lá na rádio, e hoje ele está ainda contido. Tá contido. É porque, na verdade, eu estou em período de choque. Período de adaptação. Período de adaptação, de socialização. Reconhecimento de terreno, também conhecido. Perigosíssimo terreno, pelo qual eu tenho que sopesar os prós e Já contras. começou. Não, raras vezes ele tirou a roupa na aula. Ele faz miséria. É verdade. A cadeira, então, você pode ter certeza. A dona da faculdade deve estar tendo prejuízo, deve estar descontando até hoje meu salário, de cadeira que eu joguei pelo chão. Professor, Cadeira e lata de lixo. apesar do pouco tempo, mas o senhor já tem uma ideia formada do piseiro que o senhor acabou entrando nessa bagaça aqui? Ideia formada, Benino, é exatamente a expressão que eu usaria. Dimensão. Entendeu? Essa dimensão volumétrica, métrica, socioeconômica carnavalesca. Eu estou tentando ver se consigo enxergar o outro lado. Não deu. Ele está tentando, resumindo, ele está tentando entender o tamanho da confusão que ele entrou. Olha, começou já, professor. Vamos lá. Começou. Diga. Forrozão em benefício da Casa do Choradim. Começou meio-dia. A partir das 12 horas, entrada franca na Associação Guadalupe. Mamoré com Amazonas. Pronto. Quem for almoçar lá, paga o almoço, a renda vai em benefício da casa lá que nós estamos construindo pro queridíssimo Choradim. O povo de Rondônia. Nós, o povo de Rondônia. Eu sou do Não, povo mas é de para Rondônia. deixar bem entendido, para as pessoas não acharem o Sérgio está construindo. Não é. Nós, da juventude cubana de essa extrema semana direita, teve um jantar lá na TV Alamanda, os funcionários da TV Alamanda, o doutor Rômulo Furtado, doutora Gisele Furtado, colegas do Choradim na época da TV Alamanda, colaboraram e muito com a causa. Ele se emocionou demais. Então, na verdade, é uma ação entre, não é nem só entre amigos, não, é entre os fãs do Choradim. Eu sou fã dele. Então é isso que está acontecendo. E é isso. E daqui a pouco nós vamos ter uma matéria, um chamado stand-up, com a Elisângela Araújo Stand-up falando. É bonito, né, pô? Eu nunca sei o que é isso direito. Olha aqui, ó, tem uma foto que eu mandei em cima de uma garotinha, não tem? Dá uma olhadinha aí no WhatsApp. A garotinha Giovana, olha aí, olha que coisa linda. É a netinha da Linda Marinho. Olha aqui. E a Giovana mandou pra nós isso aqui, ó. Olha esse, tá até o preço aqui ainda. Não, tá só um pedacinho. Uma fortuna. Olha aqui, ó. Olha aqui, o dinossauro, o mais novo membro do nosso Parque Sauro.
Trata-se de um estegossauro. Esse é o professor Peixoto. É verdade. Trata-se de um É a estegossauro. cara do professor Peixoto. Não, não é a cara do professor Peixoto, não. É só um estegossauro. Rapaz, se eu parecer, esse bicho é bonito. Né? Essa tá muito boa. Mas olha aqui, ó. Giovana. Ele tá de coleira, ó. Linda, beijo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Tá aqui, já é membro do nosso Parque Sauro. Tá aqui. Olha que lindo. Mas que é maravilha. nessa história, você ouve aí o som do dinossauro, é a única coisa que ninguém sabe, nem se tinha som, né? Agora tava na hora. Tá na hora da gente comprar pilha, viu? Podia fazer uma ação entre amigos também. Deixa acabar a casa Porque do tem Choradinho aqueles nós que andavam aqui pela mesa, estão tudo durinho. Despilhados. Porque acabou a pilha. Esse programa aqui já é muito pilhado. É. Assim mesmo. Tá. Olha aqui, ó. O personagem da semana. Ah, meu candidato a prefeito. Personagem da semana, o Lamarão. Meu candidato a prefeito. O Lamarão. O Benino não sabe quem é, porque o Benino agora ele só quer assistir Sky, ele tá por fora. Tá por fora. Tá por fora do que acontece no Sky país. estou cancelando. É a pior coisa que o cidadão pode ter dentro de casa é Sky. Pô, então eu tenho chance de começar a ser assistido pelo senhor. 100%. Tá bom, quero ver. Mais uma mentira. Seguinte, o personagem da semana é o Lamarão, diretor da UPA da Zona Sul. Ele, com poucas palavras, não vamos ver isso na reportagem, ele apontou o dedo para o secretário de administração e disse, ele também quis defender o secretário dele de saúde, e acho que é justo também, se ele acredita nisso, né? Disse, ó, não tem médico, porque saíram 90, entraram, aqui só vieram 3, depois ele falou em quase 50, ele também se perdeu. O Lamarão não é bom de conta. Que uma hora ele falou 3, outra hora ele falou quase menos de 50, quase 50. Mas não importa. Zona Leste. O Lamarão é da Zona Leste. A Dandara vem aqui, vem ofegante aqui, correndo. Tropeçou em tudo que é coisa. Mas para que eu pudesse dar a informação correta. E aí o Lamarão, ele cobrou, dizendo, olha, a culpa é do secretário de administração. Eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi tamanha sinceridade. Pois vocês vão ver a matéria aí, que foi feita, eu acho que foi feita pela Renata Beccari, essa primeira matéria. E depois nós temos a continuação já com um outro desfecho surpreendente, que aliás foi ao ar ontem aqui no SIC News. Então vamos à primeira reportagem, até porque, segundo olha aqui, ó, em menos de uma semana, 2 médicos foram agredidos em unidade de pronto atendimento em Porto Velho. O motivo, a demora no atendimento. Isso não é motivo. Para começar, não é motivo. Violência nenhuma vai receber de nós aqui qualquer tipo de apoio. E eu quero daqui me solidarizar com os médicos que foram agredidos, seja verbalmente, seja fisicamente. Ah, mas o médico denuncia, vai lá no prefeito, manda demitir o médico se for o caso, eu não sei, né? Se bem que o nível de estresse desses profissionais hoje é elevadíssimo. Tem uma outra informação que o Lamarão nos trouxe, e vocês vão prestar atenção. Eu estou tentando até clarear para vocês prestarem atenção. Ele disse, olha, os médicos agora se negam a fazer a chamada hora extra no popular. Tabela extra. Não, faltou 2 médicos aqui, então vem 2 aqui, cumpriu a hora extra. Não vamos. Os médicos agora afincaram o pé. Se bem que o desfecho é surpreendente. E eu vou dizer, depois vocês vão perceber o porquê que é surpreendente. Eu fiquei com cara de bobo. Meu comentário de ontem foi, eu acho que já deve estar... 2 segundos. Já deve estar no Gente de Opinião o meu comentário sobre esses assuntos. Primeiro vamos por aqui. Vamos então à primeira matéria, que foi ao ar na quinta-feira, em que o Lamarão, ele chamou no saco o secretário de administração. Nunca dantes visto nesse país. Vamos lá. A unidade de pronto atendimento da Zona Leste, normalmente lotada, está assim, praticamente vazia. Após o episódio da última terça-feira, quando uma mulher cansada de esperar se exaltou, agredindo funcionários e chegando a quebrar equipamentos, os médicos que até então estavam trabalhando em plantões extras se negaram a continuar a atender fora da escala, obrigando a UPA a recusar os casos de menor gravidade. Hoje a gente está com atendimento só de urgência.
a gente teria 4 médicos na escala, mas 3 eram extra, e esses 3 falaram que não iam vir para fazer esses extra mais. Então, a gente conseguiu mais um médico, aí ficou um na vermelha e um na classificação. A todo instante chegavam pessoas e o jeito era voltar para casa, assim como fez Priscila. Minha filha está vomitando desde madrugada e não tem atendimento para ela. Tem que ir agora por causa do Damião, que é um pouquinho mais longe. É difícil precisar e chegar e não ter o atendimento. A falta de médicos, denunciada mais uma vez pelo jornalismo da SIC TV, é um dos principais problemas da UPA. O quadro de funcionários da UPA Leste hoje é de 14 médicos para atender a uma demanda média de 500 pacientes ao dia. Um déficit de 22 especialistas para chegar a um número ideal de 36 profissionais. Foram substituídos alguns médicos, no total saiu, acho que foi 92 médicos e não entrou nem 50 médicos, nem 50 médicos foram convocados. Então o secretário de saúde, ele está desde novembro tentando que a SEMAD faça essa convocação. Ele foi não sei quantas vezes para a SEMAD saber por que o edital não saía hoje, saía amanhã. E assim, o reflexo do que aconteceu aqui é tudo culpa do secretário de administração, porque se ele tivesse convocado os médicos para suprir os médicos que saíram, nada disso teria acontecido. O secretário se defende e garante que a demora no preenchimento das vagas ocorre em função dos direitos dos candidatos em concursos públicos e alega que nada pode ser feito pela prefeitura para dar mais celeridade ao processo. Que o concursado tem os seus direitos garantidos na lei que rege o concurso público, que ele fez, de ter 30 dias para tomar posse. Ele pode pedir prorrogação dessa posse por mais 30 dias, é direito dele assegurado no concurso. E de uma certa forma também ele ainda ao final disso pode pedir para ser reclassificado. Lei é lei. Na empresa privada é muito mais prático. Alguém saiu da minha empresa, amanhã eu coloco outro no lugar. Mas no serviço público nós temos que obedecer à lei. Nós não podemos fazer de forma diferente. Esses concursos todos que são feitos, eles hoje têm e devem ter, é necessário que tenha, a fiscalização, a vigilância de Tribunal de Contas, de Ministério Público, e a gente não tem razão nenhuma para fazer nada fora da lei. O despreparo da rede básica também influencia diretamente nos serviços prestados pela unidade de pronto atendimento, que é obrigada a receber pacientes que não se enquadram em emergência. 70% desses atendimentos teria que ser na unidade básica. Então esse paciente vem para a UPA e eles conseguem esse atendimento. Só que consegue esse atendimento e prejudica aquele paciente da urgência. Porque quando o médico está atendendo esses pacientes que não são urgência, às vezes eu posso ter um paciente no salão que ele é urgência e está no meio dos outros que não é observado e pode até vir a óbito, entendeu? Porque você não dá um atendimento rápido e ágil. Já o secretário municipal de saúde admite que o corpo de 364 médicos em Porto Velho é insuficiente para preencher as vagas das 74 UBSs, UPAs e maternidade. O município de Porto Velho está no limite da lei de responsabilidade fiscal, como praticamente os 5 mil municípios, então nós teríamos que dobrar as equipes da atenção primária. Hoje, na atenção básica, nós só atendemos 60% da população de Porto Velho. E nós não temos hoje, na situação financeira atual do município, como ampliar isso. Infelizmente, as consequências disso são o quê? As UPAs hiperlotadas. Uma UPA que deveria ter um atendimento médio de 300 pacientes por dia, porque a UPA tem que atender exclusivamente urgência e emergência, nós estamos atendendo, na grande maioria, 80% dos pacientes são da atenção primária. São classificados como verde, aquela fitinha verde e azul, que não deveriam estar lá. Domingos pede ainda calma à população e justifica que a saúde pública em todo o país está quebrada. O SUS hoje está quebrado. O governo federal precisa reconhecer. Há 10 anos não atualiza as tabelas. Há 10 anos atrás passava R$10 por consulta e hoje continua do mesmo jeito. É impossível. O Brasil inteiro está fechando as portas, porque as pessoas estão cada vez mais impacientes. Se você vai, por exemplo, numa empresa privada, no hospital privado, você fica 4 ou 5 horas esperando. Mas no hospital público você tem que ser atendido em 15 minutos. Eu mesmo já estive lá na UPA quando uma senhora perguntou para mim: secretário, o senhor não vai botar mais médico? Naquele dia tinha 5 médicos trabalhando. Eu digo: a senhora está esperando há quanto tempo? Ela disse: já estou esperando aqui há mais de meia hora.
Então, meia hora no público é tempo demais. No privado, 4, 5 horas não é. Então, a gente precisa também contar com a paciência da população. Eu vou te falar, hein? Que barato. Não, mas nós temos que ver a sequência para depois entender o que aconteceu. Lamarão, só explica aí, quem é esse Lamarão? Não, é o candidato a prefeito. Não, com licença. Em homenagem ao Raimundo Lamarão, a partir de agora, a UPA passa a ser chamada de UPA Raimundo Lamarão. Se ele não perdeu o carguinho. Não, eu fiz um slogan para ele. Ego, ego, ego. Ele precisa do emprego. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho a impressão que bom, durante o Fake News, o Lamarão foi lançado como candidato a prefeito de Porto Velho. Eu vou votar nele. Meu Deus. Efusivamente. Como disse você, ele foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico. Pegou e matou o assunto de início a fim, de cabo a rabo. Ele comentou, só para ajudar o telespectador, se é que ele precisa de ajuda, primeiro ele falou do caos da saúde. Ele disse, olha, o pessoal vai na rede básica, não consegue atendimento, vem para cá. Quer dizer, ele mesmo está dizendo que, não sou eu que estou dizendo, não é a imprensa que está dizendo, não é o paciente que está dizendo, não é a vítima que está dizendo, quem está dizendo é um agente de saúde. O diretor do posto que exerce um cargo de confiança nomeado pelo prefeito. Está dizendo que a rede básica não funciona. Em fim de governo, não é no início. No início vai botar a ordem da casa. Quando um deveria dar continuidade ao outro, não, é sempre assim. Quando encerra no caos. Aí vem um novo, demora 4 anos para ajeitar. Como não ajeita, então mais 4, aí por aí vai. Tem sido assim. O Herbert, é assim, olha, o secretário Domingos Sávio, o secretário, me perdoe, mas eu fui infeliz numa colocação aí, quando o senhor disse que as pessoas reclamam. Aí o senhor diz, meia hora de espera no serviço público é muito tempo. 5 horas no serviço privado de saúde, ninguém reclama. Não é bem assim, secretário. Afinal de contas, depende da situação em que se encontra o paciente. Dependendo da situação, meia hora o cara morre. Ou estou errado? Não, tá certíssimo. Não, um minuto pode ser uma eternidade, como pode ser um lapso de tempo. Exatamente. Depende da situação. O sujeito está lá, se contorcendo em dores, numa situação de emergência. Meia hora, secretário. Foi pro saco. Bom, vamos à matéria então. No dia seguinte, não é uma reportagem que foi feita um ano depois. Não. Uma matéria que 24 horas depois, nós colocamos no ar esta matéria que vocês vão ouvir agora. A SIC TV mostrou durante esta semana a realidade da saúde pública em Porto Velho. Unidades de pronto atendimento sem médicos e população cansada de esperar. Minha filha tá vomitando desde madrugada e não tem atendimento para ela. Tem que ir agora pro Cosme Damião, que é um pouquinho mais longe. É difícil precisar e chegar e não ter o atendimento. Hoje a gente está com atendimento só de urgência. A gente teria 4 médicos na escala, mas 3 eram extra e esses 3 falaram que não iam vir para fazer esses extra mais. Então a gente conseguiu mais um médico, aí ficou um na vermelha e um na classificação. Mas, de acordo com o prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, a prefeitura convocou médicos para suprir os atendimentos, principalmente nas unidades de saúde das zonas Sul e Leste. Nós já fizemos o concurso e agora eu já determinei a contratação, e ela já está acontecendo, de mais 61 médicos. Dos 61 médicos contratados, 44 serão destinados para as UPAs da capital. O secretário Domingos Sávio, da Secretaria Municipal de Saúde, garante que em até 30 dias, que é o prazo máximo para a entrega dos documentos dos profissionais, as unidades de pronto atendimento tenham mais médicos para atender a população. Nós vamos botar 6 médicos dia e 5 noites nas unidades de pronto atendimento, mais 11 médicos e 40 horas que vão para as unidades no entorno das UPAs para diminuir aquele fluxo, 3 cardiologistas para a gente zerar a fila do centro de especialidades médicas, 2 obstetras para na maternidade a gente ter o quadro completo e mais um médico do trabalho para alguns problemas que a gente está tendo nessa área. Ainda tem problema, né? Eu juro que não entendi.
Eu também não. Nem eu. Olha só, não é a mesma pessoa que deu entrevista ali, eu mesmo. Tem a impressão que não, porque a sobrancelha estava diferente. Porque no dia anterior, o secretário disse que estava no limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso. Que não conseguia mais contratar ninguém, que estava um caos a saúde no Brasil e que é isso aí mesmo. O prefeito, senão, vai assumir responsabilidades. O secretário de administração colocou todos os óbices do mundo para fazer a contratação. Eu quase fiquei com dó dele. Que não dá, porque tem prazo, que espera 30 dias, mais 60 dias, porque não sei o quê, porque a lei, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí vem o prefeito e diz, mandei contratar 62. Tchau. 61. Já aumentei um. O outro era o Lama. Não, era 62, aí baixou para o 61 por causa da lei de responsabilidade fiscal. Ainda bem, porque a legalidade é tudo, né? Agora eu quero, então aí eu quero dizer o seguinte, o que era impossível, não era que era difícil. Antes de ontem, na noite de quinta-feira, era impossível a gente resolver o problema da falta de médico em Porto Velho. Ontem, tá tudo resolvido. Você lembra daquelas frases do para-choque de caminhão? Quer dizer, pelo menos não sabendo que era possível, foi lá e fez. Eu tenho foi isso que aconteceu. Passou um caminhão ali na Jorge Teixeira e ele viu a placa. E alguém se inspirou nisso e tomou a decisão. Crau. Eu tenho impressão. Eu gostei do Caral. É o seguinte, vocês não estão entendendo. Vamos falar sério. Sério. É que o secretário de administração mora na Indonésia. O secretário da saúde mora na Conchinchina. E o prefeito mora em Porto Velho. E essa entrevista foi em Paris. Não. E eu moro na PQP. Só pode. Exatamente. E não tem. E a comunicação entre eles é muito complicada dada a distância, mesmo com internet, com esse negócio todo. Eu não sei, eu vou até perguntar para vocês aqui, perguntar ao pessoal que fez a matéria. Havia alguma outra coisa que não fosse essa questão ali na CEMUSA? Porque eu vi ali 1, 2, 3, 4 secretários acompanhando o secretário de saúde. Será que tinha sido um tutti force para ver se arranjava lugar? Olha, pega fulano ali e tal, não sei o quê, junta, bota ali aquele pessoal. A outra coisa, vamos lá fazer exercíciozinho aqui de... O secretário de saúde está numa situação extremamente difícil. Não por conta de não fazer ou fazer no seu cargo, mas olha só, ele é o responsável pela saúde básica. É no posto de saúde que aquela mulher que estava com a nenenzinha com febre ou vomitando teria que ir. Não foi atendida. Vai para a UPA, onde não deveria ir, não foi atendida. E aí eu pergunto, se fosse lá na Bahia, eu perguntaria, e aí eu vou me queixar para quem? O cara dizer assim, vai chorar no pé do caboclo, mas e aqui, eu vou chorar onde? O negócio é complicado, cara, que doido, né? Lá no Caboclo Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia. Falam a mesma língua, né? Ninguém conversa assim. Olha, é impressionante. Agora, olha, se a gente quiser assim, bom, agora vamos ser brandos. Vamos assim eximir a administração de qualquer outro tipo de definição. O que a gente pode assim ser mais brando possível? É o que o Beni mais ou menos ensaiou. Problema de comunicação. Pra gente não acusar eles de mais nada. Mas há quem acuse. Porque não pode você... E pior, o outro dia eu comentei também. Quando por exemplo, o município tem obrigação, né, a responsabilidade ali da Estrada de Ferro Bandeira Mamoré é do município. Tem obrigação de cuidar daquilo ali. Aí vem o juiz, vem o Ministério Público e diz, vocês têm que fazer isso. Quer dizer, se o município fosse fazer, porque não vai fazer, mas se fosse fazer, mérito qual? Nenhum. Porque fez sob vara, sob coerção. Sob coerção da lei, da justiça, do Ministério Público. Então poderia arrancar aplausos e não arranca. Tivemos aquele problema na beira do rio, aquele desbarrancamento lá. Também ali né? Aquilo ficou meses e meses e meses e cada vez mais apresentando perigo para as pessoas. Não tocaram naquilo. Aí foi lá o Ministério Público determinou que fizesse. Foi lá e fez. Dá para elogiar? Não dá, porque não fez obrigação. Se tivesse cumprido com a obrigação, dizer, olha, que maravilha, mas perdeu o trem da história. Porque teria feito tipo assim, dentro de um projeto de administração. Espírito público, né? Espírito de serviço público, servir ao público, né? Perfeito. É essencial. Agora
para encerrar. Se tivessem feito essa decisão que foi tomada ontem pelo prefeito, contratar 62 médicos. Que eu espero que... 61 médicos, que espero que resolva. E eu não quero ser o que vai... O agourento. Botar má notícia, mas eu ainda duvido que isso vai funcionar. Mas tá bom. É o boca maldita. Eu quero dizer o seguinte, mas tudo bem. Se tivessem dito isso há uma semana atrás... Que maravilha, olha isso, tomar uma decisão, imagine-se que isso foi trabalhado 6 meses, tira daqui, demite ali, demitiram 327 cargos comissionados para poder dar condições de que a lei de responsabilidade fiscal não fosse invadida, né? Não fosse quebrada, agredida. Eu quero declarar. Escuta só para concluir, Sérgio. Eu não estou entendendo o que eu estou entendendo. Aí, como ele não está entendendo, ele acha que eu terminei. Ele tá falando 25 minutos sobre o mesmo assunto. Então, o que eu quero dizer... tudo, 25 minutos. O que eu quero dizer é o seguinte. Aí vem o efeito Lamarão. Eu não quero nem dizer que é SIC TV, não, porque não somos nada. Né? As reportagens do UFC não tem valor nenhum. O que tem valor foi o Lamarão. Ele disse, olha... Não contrato porque não quer e tal, é uma bagunça, lá na rede básica não funciona, e aí vem pra cá e pode morrer gente. O Lamarão, os médicos não estão mais atendendo. Efeito Lamarão. Em 24 horas... Resolver. Aí eu pergunto, dá pra elogiar? Dá não. Professor, dá pra elogiar? Não dá, é o seguinte, a administração pública, ela deve ter, ela não pode ter essa forma de gerir tangida. Porque o que acontece é que ela é tangida. Ela não toma a iniciativa, não é proativa nas obrigações que deve fazer. Abaste relho. Abaste relho. Se não fizer, eu prendo você. O professor já fala o tangida, eu já vou no abaste relho. Abaste relho mesmo. Agora, aproveitando aqui a presença de um acadêmico, o que a gente ouviu de Jerônimo... Não, de um acadêmico que... Entendi. Viu que ele não entende nada? Não entende. Mas vamos colocar você. A gente fala e o Sérgio não entende. Não, mas vou lhe inserir no contexto. Aproveitando a presença de um acadêmico e de um velho jornalista, o que eles estão utilizando de gerúndio, olha, nós estaremos contratando, estamos fazendo. Cara, ninguém aguenta isso não. Olha, eu fiz, faço e não vou fazer. Pronto. Agora me permita Fala aqui, direto, pô. Só para não participar mais desse assunto, para encerrar isso logo. Eu quero contestar aqui o Everton, contestar o professor Peixoto, contestar o Léo Ladeia e o Sérgio Pires. Meu Deus. É um contestador, né? Eu quero isentar o prefeito de responsabilidade disso, não tem culpa nenhuma disso. O Domingos Sábio, o secretário de saúde, também não tem culpa nenhuma sobre essa situação. Estou pasmo. O secretário de administração, Mário Medeiros, também não tem culpa de nada. Beni enlouqueceu. Mas sabe quem é o grande culpado disso? 3 meses que eu tô Beni é o povo. Essa gente tem mania de ficar doente. Para com isso. É verdade. Para com isso. Estou começando a chegar à conclusão de que você está certo. Eu poderia ter feito isso assim, a partir de agora, em razão da indisponibilidade de recursos na saúde. Quem é que pediu e não é nada inédito. O padre Enzo. Padre Franco. Padre Enzo. Perdão, Padre Enzo. O senhor é um santo. O senhor é honesto. O honesto Padre Enzo. Como é que é o nome do outro? O Padre Franco. Para ser franco, ele foi pediu para as pessoas não pediu para o povo de Cacoal que não ficasse doente. Viu? Um homem sábio, lúcido. Olha, nessa linha aí, o nosso ministro da Saúde também disse o seguinte, que seria ideal que as meninas tivessem logo Zika, agora. Coisa maravilhosa. Que não estão naquela fase ainda de engravidar. Vou te contar. Não, mas acontece. Bom, eu quero. Olha que o Nicandro, o auditório está super lotado. Saindo gente pelo ladrão. Ladrão. Pelo maluco. O japonês da Federal passa aqui agora. Saindo gente pelo Lula. O Nicandro Campos dizendo assim, que eles continuem se desmentindo assim. Se for para o bem do povo. Ou então, que façam as contas antes de precisar que a TV vá lá e fazer uma reportagem. É verdade. E é verdade. Eu quero pedir pro Lamarão o número dele. Lamarão, manda o número.
O resto já tá decidido. Não sai, só depois da convenção. Pô. Eu queria convidar o Lamarão para ir tomar um café lá conosco. Não, lá chimarrão. Lá no nosso... Lamarão, tá convidado. Carlos Eduardo Pires em Sapiranga. Lá no dizendo, tá muito bom o programa. Intervalo, e a gente volta logo nesse programa que é todinho pra você. Meu Deus! Os dinossauros do rádio no Papo de Redação na TV. Estamos de volta com o nosso papo de redação. Por favor, vocês dois conversam paralelas. Vamos para outra mesa lá. Só no intervalo ou após o programa. Certo? E dependendo do assunto, nem depois do programa. Se for contra mim, também não pode. A gente tava marcando pra beber, encher a cara. Comunicando também. Cadê o bebê grisalho? Tá na casa da sua mãe. Estão me informando aqui. Nossa, estão me informando que o Roberto Sobrinho deixou a administração dele, o governo dele. A folha, ela girava em torno de 40% a 41% do montante da arrecadação. Isso que representava a folha de pagamento dos servidores. O máximo permitido é 45%. E segundo essa pessoa, eu acho que essa pessoa é muito bem informada, e até porque ele conhecia e conhece bem por dentro as duas administrações, diz que hoje houve uma política, certo ou errada, mas é o que aconteceu, de valorização do servidor público, em detrimento de investimentos em outras frentes que poderiam beneficiar o todo da sociedade. Então, hoje, o secretário de Saúde que disse, estamos no limite. Estamos no limite. E a gente sabe que 61 médicos, isso não é nada. Se você somar o salário de 61 médicos dentro de um montante imenso que soma, lógico, a folha de pagamento de uma prefeitura como de Porto Velho, que tem aí milhares de servidores. Mas, segundo essa informação, é que o prefeito hoje ele tem pouca condição de manobrar para resolver, por exemplo, problema seríssimo de falta de engenheiros na prefeitura. Nós sabemos que hoje um processo para você aprovar uma obra na prefeitura demora mais de um ano. E o próprio secretário de planejamento já nos disse aqui que o problema é que ele não tinha pessoal para fazer isso na rapidez necessária. Isso não é de hoje, é de sempre também. É uma herança que eles pegaram. Mas enfim, então é um dado a mais que a gente traz aqui para reflexão. Outra coisa, raciocinando em cima até para encerrar esse assunto, o primeiro fato que chama atenção é, primeiro, que não há uma identidade de vozes entre as pessoas que fazem parte da administração. Nós vimos em 24 horas o diretor da UPA admoestando, para não falar outra coisa, ou chamando no saco, pronto, o secretário de administração, o secretário de administração dizendo que não tem condições de contratar mais ninguém, aliás, que está tentando, mas isso demora, porque isso é muito complicado, essa coisa toda. Aí vem o secretário de saúde, ele sim diz que não há possibilidade de contratar mais ninguém, que estamos no limite, porque não sei o que, aí vem no outro dia o prefeito e desautoriza tudo o que disse o secretário de administração e o secretário de saúde, dizendo, mandei contratar 61 médicos. Quer dizer, tudo aquilo que foi dito ontem por dois secretários dos mais importantes da administração foi pro lixo, caiu por terra. Então alguma coisa está havendo, e eu não sei aí, o pessoal da comunicação tem que sentar e falar uma linguagem só, porque não pode. Aí o prefeito vem e jogou no chão tudo o que foi dito no dia anterior. E mais, o secretário de saúde vem e parece que não é a mesma pessoa. Parece que é uma outra pessoa, ou uma entidade baixou nele ali, porque aí ele já não era mais aquele senhor com ar soturno, dando uma entrevista dizendo, olha, o mundo está assim,
O planeta tá com problema na área de saúde e nós não temos condição de contratar ninguém. Aí no outro dia, não, é 11 médicos pra cá, 12 médicos pra lá, 22 médicos pra cá, então agora não vai sobrar médico. Não é a mesma pessoa. Agora, que tal se a gente desse uma sugestão aqui? O Lamarão resolveu o problema da administração e o problema da saúde. Se a gente conseguir contratar um cara tão bom quanto o Lamarão para fazer análise e cuidar de uma UPA, de repente o Lamarão pode ficar nas duas secretarias. É o meu prefeito. Alguém me mandou, eu acho que foi. É o meu prefeito. Alguém me disse o seguinte, mandou para mim, eu não estou achando a mensagem, elogiando o Lamarão, não agora, dizendo o seguinte, que esse Raimundo Lamarão diz que é um servidor que atende todas as pessoas que vão até a UPA da Zona Leste. Diz que é uma pessoa extremamente simpática, educada, atenciosa, paciente com as pessoas que vão até a UPA. É um recado que eu recebi, eu não tô achando. Cada elogio é mais um voto. Assim que eu achar, eu vou ter o maior prazer em passar aqui. Mas alguém me disse, até por justiça eu preciso falar isso, né? Em que essa pessoa rasgou elogios ao Lamarão. Parabéns ao Lamarão. Marciso Nogueira. Bom dia, Everton, muito interessante seus comentários. Estamos entregues à própria sorte no nosso município com relação à saúde. Queria lembrá-lo que estamos trabalhando numa ação civil pública referente ao cancelamento da taxa de bombeiros e taxa de homologação de vistoria, ambas cobradas pelo Detran Rondônia. Bom dia aos dinossauros. É isso, quer dizer, o sindicato dos despachantes, né, tem o entendimento de que os bombeiros não fazem a vistoria nos veículos mais, e com isso não há por que cobrar uma taxa quando não há prestação do serviço. Mas Sérgio Pires. Essa prestação de serviço existe através de empresas que fazem essa vistoria. Tem uma empresa aqui, eu levei meu carro para fazer a vistoria aqui numa empresa na Rio Madeira. E eu recebi lá o laudo e tal. Eu não vi ninguém do bombeiro, na verdade. Mas a empresa. Então tem que mudar o nome da taxa, né? Olha aqui, ó. Só para não sair do ritmo aqui do protesto. Ontem eu fiquei indignado. A Dilma também. Como diz o Tiririca, que é bestado. Parabéns. Tu é um abestado. Rapaz, nunca me passou pela cabeça. Não, você já é abestado. Vida. Tu não ficou abestado. Que um dia eu ia vivenciar o dia do fico. Pois é. Eu fico. O que é aquilo, gente? É dia do fico 2, o retorno. O retorno. Está sendo feito aqui. Ela só faltou dizer: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Só tem que botar um infelicidade. Quem disse isso? A Dilma ontem. E ela disse o seguinte: meu Deus, eu não vou me renunciar. É muito legal isso. Eu tenho gravado em algum lugar aqui. Eu não vou me renunciar, é bom. Eu não vou me renunciar. Vocês estão levando a presidente no pagode, em chacota. Isso não é o correto. Chacota, não é verdade. Ele é a primeira mandatária desse país, merece respeito. Merece mesmo, mas Madame tá dormindo fora da casinha faz tempo, hein? Olha aqui, ó, Aristeu Prado, meu amigo. Estou assistindo ao vivo o programa e quero mandar um abraço ao meu querido professor Jorge Peixoto. Aristeu, você sabe que você mora no meu coração, você é um sujeito, é um exemplo de trabalhador, é uma pessoa que eu conheço. Você também é cliente dele, professor? Cliente. Eu sou há muitos anos. Cativíssimo. Se tivesse um superlativo sintético para aplicar, é esse aí. Cativíssimo. Olha aqui, ó. Só para não perder o negócio da Dilma aqui, só para concluir. Para matar. Gente, quando ela disse: é inadmissível a calma com que o país recebeu a notícia da prisão do Lula. Do pedido de prisão. Ela disse isso. Ela inadmissível. Ela queria que houvesse uma calma com que o Brasil recebeu. Social. Pelo amor de Deus, eu fiquei assustado. Bom. É pra ela ver, né? É pra ela ver como é que o negócio tá feio, né? Madame tá... A situação tá feia mesmo. Olha aqui, ó, o Márcio Castro Rodrigues, achei aqui, falou sobre o Lamarão.
é um dos melhores diretores de UPAs de Porto Velho, um excelente profissional. Bom, opinião do Márcio Castro Rodrigues. Ele era o diretor do antigo posto Hamilton Gondim e sempre tratou muito bem pacientes funcionários. Ele trata mal o secretário, né? O secretário ele trata muito mal. O Lamarão, vamos te endireitar, Lamarão. Agora, pelo menos funcionários e pacientes ele trata bem. Mas com que delicadeza ele deu coice no secretário? Não, foi uma elegância. Eu queria chamar a atenção numa coisa aqui, vê se vocês vão concordar comigo. O Lamarão, você gosta de falar longe desse negócio? Eu vou falar perto aqui, pronto, bem pertinho. Porque aí o pessoal do áudio também fica satisfeito, feliz. Isso. E o telespectador também. Aí eu ouvi, né? Porque o rapaz fala muito, não sei o quê, mas ele fala muito. Ele mexe muita boca. Muita boca, né? Porque depois você pode botar. Uma legenda. Uma legenda com o pessoal tá fazendo lá em cima leitura labial. Olha só, muito legal. O bigode levanta e bate. Fala, professor. É o seguinte, o Lamarão, ele pareceu até pela... Você olha o discurso dele, a maneira como ele fala, ele não é único nessa espécie bendita de servidores públicos que beleza, é verdade, que tratam muito bem os contribuintes. Espécie em extinção. É uma espécie, talvez em extinção, eu não sei que eu teria essa força, que eu não usaria essa expressão, mas em fase progressivo de diminuição de população. Diminuir a população, sim, mas em nome de pessoas que têm o compromisso de atender bem a população, às vezes em condições absolutamente desfavoráveis. Porque eu não imagino que o seu Lamarão e muitos outros que estão na situação assemelhada, que eles se sintam felizes de não atender bem a uma mãe que chega com uma criança sofrendo. Ele foi mais longe. Ele disse, olha, do jeito que tá, daqui a pouco pode morrer gente aqui. Pois é, mas ele chegou a esse nível de humanidade. Ele chegou a esse nível de crítica. A palavra morte, até quando morre, ele diz que não morre. Morreu. Não, a culpa é da mãe. A mãe morreu, o bebê morreu na maternidade. A culpa é da mãe. É porque, veja bem o que acontece. Essa semana tivemos mais um caso. Né? Muitas vezes você vê o seguinte, o sujeito fala assim, nós estamos sem médico, sem isso, sem aquilo, sem esparadrapo, sem medicamento, aí corta para uma autoridade pública e diz, não tem importância. O processo de licitação já foi aberto e dentro de 60 dias, 90 dias, esse material vai estar disponível. Enquanto isso não chega... Sim, eu faço o que nesse caminho? Enquanto não chega, o esparadrapo é usando... Não, vai fazer... Tá usando fita crepe mesmo. Morre. Depois não chega. O problema todo, e aí já o secretário de planejamento de saúde já admitiu 2 vezes, e quando ele diz assim, faltou planejamento, nós planejamos errado. Ele já disse 2 vezes, está gravado. Ele admite, faz o meia-culpa. Nós erramos no planejamento. Né? E aí o que se quer? Porque quando falta esse material, a gente pensa, por que o Ministério Público não deixa comprar emergencialmente? Quer dizer, chega numa hora também, você sabe de uma coisa, os caras vão ficar mal acostumados. Façam direito que não precisa daí comprar emergencial. É complicado. O Marci... Não, pois não. Eu diria aqui o seguinte, em matéria de planejamento, e não é somente, eu não vou somente crucificar a prefeitura, não. A última vez que a gente teve um ministro de planejamento foi na época da ditadura, João Paulo dos Reis Veloso. De lá para cá não aconteceu nada. Mas aqui é o seguinte, quando a gente consegue criar um carnaval fora de época para botar a escola de samba para dançar lá Quando a gente consegue fazer o Flor do Maracujá, que era em junho e agora está saindo em setembro. Ou às vezes não sai. Ou não sai. Eu estou vendo a hora que a gente vai ter, eu falo isso aqui assim com muito pesar, a gente vai ter um Natal fora de época, mais ou menos lá pelo mês de fevereiro, março, por ali assim, e o Carnaval lá pelo mês de junho. Quer dizer, os caras estão trabalhando para isso. Carnaval no dia de finados e finados no Carnaval. Aí Narciso Nogueira, em cima do que o Léo falou sobre a questão das vistorias, e aí nós vamos fazer um merchan, Beni. Everton, acontece que além de pagarmos a vistoria terceirizada, que o Léo se referiu a ela, pagamos também ao Detran para homologar. Então pagamos 2 vezes o mesmo serviço. Um absurdo. Está falando aqui o Narciso Nogueira, que fala com propriedade, evidentemente. E agora? Merchan do quê? Antes do merchan, peraí, um minutinho, senão vai dar problema aqui. É o seguinte,
O nosso ouvinte ameaçou. Hélio Oliveira Porto é nosso telespectador de todos os sábados. Alião, um abraço pra você. E ele quer perguntar o seguinte: não fica bravo não, que isso é erro do senhor. O senhor está errado. Eu só vou responder depois do merchan. Taca de pau, Beni. Ele pergunta aqui: Beni, como eu passo para mandar mensagem pra vocês na hora dos dinos? Se for possível, passe pra mim, obrigado. O senhor não divulga. Toda hora sai no vídeo. O senhor não Isso divulga. aqui não é rádio, isso aqui é televisão, é imagem. Bota aí o que vocês já fizeram 150 vezes. Se não é rádio, então você tem que parar de Esse falar. telespectador. Pelo amor de Deus. O senhor não está assistindo televisão, não? Bota aí no vídeo o telefone, o WhatsApp. Hélio, ele é grosso assim mesmo, tá? E depois, Clínica Viva Mais. Clínica Viva Mais. Clínica Viva Mais. No ar o WhatsApp ou vocês não estão botando mesmo? Não estão, tá não. vendo? Olha, sinceramente. Aí depois só chega 2.000 mensagens, não sabe por quê. Eu não acredito, vocês não estão botando as mensagens, o telefone da mensagem? Nem as mensagens, nada. 92961111. Mas se eu Eu não acredito. agora, Quem é o diretor hoje aí? É aquele novato que veio na quarta-feira no SIC News, que eu tive que o rabo dele no meio do programa? Que é isso? Cadê o Niver? Não, mas não falou nada. Não falou nada. Não, e o pior, depois daquele dia, ele sumiu. Sumiu. Não se viu mais a figura. Também depois daquela, nem sentando ele tava. Mas Isso. Beni, deu trabalho pra fazer? Deu trabalho pra fazer, como diz o meu colega, meu amigo, íntimo, parceiro, meu compadre. Qual é o nome dele mesmo? Marcelo Rezende. Que é íntimo, né? Corta pra mim. Vou falar em íntimo. Ontem ele falou um negócio, rapaz, que eu fiquei assim sensacional. assustado. Ele disse assim: olha, se você quer entrar no Marcelo Rezende, aí eu digo, não, ele disse um troço sensacional ontem. Ele disse, olha, vocês que estão fazendo protestos contra o PT e o Lula, e devem fazer, porque eles estão roubando, ele disse textualmente assim, vocês devem fazer também contra o PSDB, os caras que estão sendo denunciados por roubalheira, e aí começou a citar nomes, um por um. Marcelo Rezende. Mas isso está disseminado, é uma metástase que nós estamos vivendo com relação à doença da corrupção. Isso aí em tudo que é lugar. E se você vai na igreja, tem problema. Se você vai na outra igreja, tem problema. Se você vai na associação de bairro, tem problema. Eu vi um vídeo, tá rolando aí, viralizou, é assim que fala, né? Viralizou. Uma senhora lá do Nordeste falando sobre essa coisa do brasileiro levar vantagem em tudo, né? Que faz o gato da energia, né? Que não devolve o troco quando o troco vem a mais, e quando senta e ocupa a vaga do idoso, e por aí vai. Então essa coisa aí, até porque nós temos também que olhar o seguinte: o político que é eleito, ele não veio de um outro planeta, ele saiu do meio de nós. Ele saiu do meio de nós. Ele é nosso. Ele é um de nós. Alguns com mais defeitos, outros com menos defeitos. Mas também tem umas coisas nesse país. Vale um pouquinho. Então o problema está no ser humano, na cultura desse país, que é da corrupção, que é de levar vantagem em tudo. Ou eu estou errado, professor Peixoto? Não, tá errado nada. Você está coberto de razão. E tem coisas que acontecem que deixam o cidadão num constrangimento. Por exemplo, aquela coisa. Eu presenciei, não foi aqui em Porto Velho, mas eu estava numa fila para fazer um pagamento. O sujeito à minha frente foi no caixa, o caixa lá, pagar. Deu a nota de R$50 para a caixa. A moça pegou aquela bendita caneta e começou a ver se a nota não era falsa. E tá demorando. É um negócio constrangedor. E de banco, o Beni entende. É um negócio constrangedor. Sai do banco. A moça cobrou e devolveu o troco pro cidadão. Nhen. Quem me garante que o dinheiro que você está me dando não é falso? Rapaz, cara, uma confusão e com razão. Seu irmão, só pode ter sido. O cara tá certo. Tem que parar com essas palhaçadas desse país e constranger o cidadão, cara. Para.
Que é isso? Menino, já que você falou muito agressivo, muito agressivo. Mas não é, cara. Muito agressivo. Já que você falou dessa história... Por que ela pode ver se o dinheiro que eu tô dando é falso e ela quer me dar dinheiro? Porque eu faço igual, mas eu acho que é um direito da pessoa. Porque se esse dinheiro for falso, ela que vai ter que dar conta. A mulher do caixa. Claro. Ela olha e eu vou fazer o mesmo e acabou. Se eu achar que tá certo, eu vou embora. Tá tudo errado. Benizão, vou te contar uma história aqui que pouca gente sabe. Quando você vai ao banco, você tem aquela porta giratória. Tudo não me toque e não me rele. Impressionante esse Beni. Que é isso? Você passa naquela porta giratória. É só e é o seguinte. Não, é fazer igual e acabou. Qual é o problema? Mas olha só a pergunta. Não adianta, não. Olha só a pergunta. Olha só a pergunta da dona Van Silva. Quando você entra numa porta giratória daquela, tem lá um cidadão que supõe-se que a porta para porque você tem alguma coisa de metal no bolso. Não é. Aquilo ali é o seguinte, é o guarda com controle remoto que faz dependendo da cara do sujeito, dependendo da cara. Se toda vez que eu entrar, toca aquele negócio. Se tiver de terno, sem problema. Esse cara tá contra mim. Será que hoje o Everton Leone vai mostrar o outro eu dele? Que isso? Meu Deus do céu. Dona Van, essa pergunta eu não tenho como eu vou transmitir pra pessoa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mostra aqui. Tá aqui no meu celular. Eu tenho vários eu. Mas isso é em função de que todos os dias pela manhã, cada ocasião, o Everton conversa com ele mesmo. Exatamente. Tenho longas conversas comigo mesmo. Hoje eu tô demais. Um tá de mal com o outro. Já saiu até pé do ouvido. Eu me consulto sempre. Como disse aquela telespectadora, quando o Everton quer ouvir uma opinião sábia, ele conversa com ele mesmo. Pronto. Hoje eu tô demais. Dona Van, a senhora tá demais, Dona Van. Ele faz a autocrítica e depois contesta, né? Não, ele não se dá com ele mesmo. Não, ele não se dá. O relacionamento não anda muito bom. Não. Vamos chamar um intervalo comercial e voltamos logo com a sequência do que, Sérgio Pires? Meu papo é o papo! Ai. Saulos do Rádio, papo de redação na TV. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Meu violão e o nosso cachorro. Está procurando roupas do seu tamanho? Na Delurdes Moda Especial tem no feminino do 38 ao 64, masculino do 48 ao 78. Delurdes Moda Especial, na Carlos Gomes com Rafael. Quem conhece sabe que é de verdade. Os dinossauros do rádio, papo de redação na TV. Estamos de volta com o nosso papo de redação. E chega aqui a mensagem do Dr. Edberton. Ele é dentista, irmão do Dr. Everton Aguiar. Ele diz assim: boa tarde para vocês do papo de redação. Everton Aguiar foi o ex-procurador-geral de Justiça. Foi procurador-geral de Justiça do MP. Do MP. Se é procurador-geral de Justiça do MP, vai ser da onde? Não fica tranquilo. Não responde. Não responde pra TV. Meu Deus do céu. Bonzinho. Amigo. Aqui, ele diz assim, ó: boa tarde para vocês do papo. Infelizmente a ignorância paira na administração municipal. O micro e pequeno empresário é tratado com uma falta de respeito absurdo pela prefeitura. Se você quer trabalhar com as devidas licenças e alvarás, você tem que ter muita paciência. Os serviços são burocráticos e ineficientes. Para você tirar a licença da SEMA, tem que dar entrada no processo. Para isso você pega a fila. Depois você tem que voltar para pegar o requerimento de taxa. Fila novamente. Com esse requerimento você tem que ir na Senfaz para pagar a taxa para pagamento, para pegar a taxa para pagamento. Aqui mais uma fila absurda. Se você paga a taxa, volta na SEMA. Aí você pega mais uma fila para você poder anexar a taxa no processo. Depois disso tudo, eles perdem o seu processo. Depois encontram o seu processo. Pronto. Depois do processo ficar sumido 2 semanas, você tem que esperar o fiscal ir ao seu empreendimento, sem data específica para ir. Isso quando ele não se perde no caminho também. Isso é somente
uma fase para você conseguir o alvará de funcionamento. Um verdadeiro absurdo de incompetência. Isso é coisa... Dr. Edberton Aguiar. Mas isso é coisa de filha longa. Hã? O que foi que ele falou? Eu não entendi. Isso é coisa de uma filha longa. É legal, eu achei legal. Olha, faz sentido. Máurio Carriço está acompanhando a gente, mandando um abraço para os dinos. Máurio Carriço, eu preciso botar no ar. Tem um recadinho? Eu tenho um recadinho aqui. Recadinho do Beni, depois da matéria sobre o bebê, ainda inexplicável. O município e o estado diz que não tiveram culpa nenhuma. Ninguém é culpado. Não. A mãe que contrate advogado porque vai sobrar para ela, em razão dela ter perdido o seu bebê. Beni Andrade, antes disso, um recado. Classificado gratuito do Rondônia ao Vivo. Hoje, com mais de 29 mil anúncios de produtos e serviços do povo de Rondônia. Casas, carros, motos, empregos, animais, eletrodomésticos, tudo num só lugar. Para anunciar, é no Rondônia ao Vivo. É muito rápido, simples e prático. Classificado gratuito do Rondônia ao Vivo. Anunciou, vendeu. Aí, o recadinho do Rondônia ao Vivo. E olha, vamos então à reportagem que trata da morte do bebê. Nós temos a primeira e a segunda aí? A mão? A segunda. Então vamos lá, depois a gente explica depois direitinho. Vamos lá. Uma mulher marcada pela dor da perda. Muitas dúvidas e perguntas. A principal delas é a saber em qual hospital de Porto Velho ela foi vítima de uma suposta negligência médica. Eles não me dão nenhum tipo de resposta. Hoje mesmo eu fui lá, eles não me deram nenhum tipo de resposta. Fui na maternidade também, eles não me dão nenhum tipo de resposta. O que está acontecendo comigo já deve estar nesse momento acontecendo com várias outras pessoas lá dentro. Eu quero justiça com o que aconteceu com meu filho, porque isso não pode ficar desse jeito. Com 7 meses de gestação, Josimeire começou a sentir as dores de parto e foi para a maternidade municipal Mãe Esperança em Porto Velho, mas logo foi liberada para retornar para casa. No dia 7 de janeiro deste ano, voltou à maternidade, mas segundo ela, não havia médicos no plantão. Muito preocupada, foi ao hospital estadual. Josimeire chegou no hospital de base em estado grave devido à perda do líquido amniótico. Após ser atendida com urgência, ela foi medicada. E no segundo dia de internação, ela recebeu a notícia de que seu bebê já estaria morto há pelo menos 2 dias. Segundo o diretor do HB, Dr. Rodrigo, foram feitos levantamentos de todos os procedimentos realizados na paciente e confirma que o tratamento realmente era de competência do hospital, mas que se houve alguma negligência, não aconteceu lá. Ela passou por vários médicos aqui na unidade, recebeu as medicações foram prescritas e foram administradas nela. Os exames, todos os exames complementares solicitados foram realizados, ultrassonografia, exame laboratorial, exame de urina, as sorologias, de sangue. Então, assim, acredito que no hospital de base, até pelo fato dela ter dado entrada no dia 7 e infelizmente, fatalmente, no dia 10, a gente já ter tido esse óbito fetal, então, numa unidade de saúde, quando há a entrada de um paciente, seja ele adulto, infantil ou mesmo um bebezinho, e há um óbito em até 48 horas, isso do ponto de vista na medicina, do Ministério da Saúde, já comprova que ela já deu entrada no hospital numa situação muito grave. Já a diretora clínica da maternidade municipal Mãe Esperança afirmou que o caso de Josimeire era de responsabilidade do hospital de base por se tratar de gravidez de risco. Ela disse ainda que os prontuários de atendimentos realizados na gestante estão sendo procurados e serão reavaliados para que a situação seja resolvida. Nós atendemos, por fazer atendimento geral à população gestante lá na maternidade municipal, nós atendemos todas as gestantes. Ela foi atendida em dezembro, ela foi examinada e não foi confirmada a queixa dela de perda de líquido. Por isso ela foi encaminhada
foi encaminhada para casa para continuar o pré-natal de alto risco. Continuar o pré-natal de alto risco significa que qualquer patologia, qualquer problema que ela tenha, ela vá ao hospital de base. Com relação aos prontuários, a diretora está averiguando, há uma busca, está sendo feita uma busca nesses prontuários dela. Vamos averiguar após encontrar todos os prontuários, vamos averiguar essa situação, mas como eu já lhe disse, o caso dela não é para ser atendido na maternidade municipal, e sim no hospital de base.